Aqui o som? Ótimo. Vamos ver se eu vou chegar aqui. Muito bom a gente poder estar hoje aqui junto, começando essa nova série. Hoje a gente está meio improvisado, no meio de caixas, não porque a gente vai mudar de lugar, não porque a gente está fazendo uma mudança, embora essa mudança aconteça dentro do nosso coração. Estamos falando hoje sobre caixas, e eu queria começar a refletir um pouquinho sobre isso a partir de um experimento que um psicólogo alemão chamado Karl Duncker fez em 1945, chamado O Problema da Vela. Eu não sei se você já ouviu falar sobre o problema da vela. Esse psicólogo fez essa experiência com algumas pessoas, e o conceito era o seguinte: ele reuniu um grupo de jovens, deu para eles aquilo que você está vendo ali. Um monte de taxinhas, uma vela e fósforo. E disse para eles que o desafio deles era, usando apenas esses materiais, pregar a vela na parede de tal maneira que a cera derretida não caísse sobre a mesa. O que é que você faria? Daria para articular? Pensa aí. Fica pensando aí, eu vou te dar 10 segundos, 15 segundos para você pensar como resolver esse problema. Pregar essa vela na parede de tal maneira que a cera não caia sobre a mesa usando esses materiais que você está vendo ali. Os jovens pensaram, articularam, tentaram raspar a vela de um lado, tentaram pegar aquelas taxinhas e grudar na ponta, no meio, enfim, fizeram ali uma gambiarra danada, tentaram de todas as formas e não conseguiram de imediato. Até que alguém, depois de muitas tentativas, teve a brilhante ideia de fazer o caminho mais simples, mais rápido e mais tranquilo. Qual foi o caminho? Você tinha pensado nessa solução? Só a Natália? Maravilha. O caminho mais simples. Mas por que foi tão difícil fazer isso, gente? Usar a caixinha das taxinhas para colocar a vela. O problema é que esse psicólogo, então, definiu, a partir desse experimento, um conceito chamado funcionalidade fixa. O que é isso? É um conceito que diz para a gente que se alguma coisa funciona de determinado jeito, ou foi construído para determinada situação, ela só pode servir para aquilo e para nada mais. Ou seja, quando você olha aquela caixinha com as taxinhas, você imagina, não, essa caixinha ela não é suporte de vela, ela é uma caixinha para guardar as taxinhas. Aí o psicólogo fez um segundo experimento baseado no primeiro. Ele descobriu, por exemplo, que se ele desse um material não dessa maneira, mas desta maneira aqui, os alunos rapidamente resolveram a questão. Porque do segundo, você tinha uma caixa que era uma opção, não uma caixa para guardar taxinhas. Isso é muito interessante a gente pensar, porque muitas vezes nós não conseguimos achar alternativas na vida de um modo geral, e mesmo através dos conceitos que nós temos, porque nós criamos uma mentalidade de funcionalidade fixa. Ou seja, nós não conseguimos imaginar que alguma coisa funcione diferente daquilo para o qual a gente aprendeu que ela funciona. E isso pode chegar numa situação absurdamente hipotética e praticamente inimaginável, mas, no mínimo, engraçada para a gente refletir. Dá uma olhadinha nesse vídeo, o que você acha disso? Whoa, that's not good. Oh, I don't need this. I'm already late. Somebody will come. Anybody out there? Do you have a phone? No. Sorry. Somebody! Hello!
There are two people stuck on an escalator and we need help. Now, would somebody please do something? Help! I don't believe this. You gotta be kidding me. I'm gonna cry. Well, there's nothing else left to do, is it? Você consegue imaginar uma situação como essa? Aquele sujeito entendeu o seguinte: se a escada rolante é para levar você de baixo até em cima, e se ela parou no meio, alguém tem que vir consertar. Porque, afinal de contas, a escada é para andar sozinha, não é para eu andar sobre a escada. Sabe o que esse vídeo me lembra, e a história do experimento da vela? É que, muitas vezes, a igreja se torna isso. De repente, alguma coisa que sempre funcionou, de repente, alguma coisa que sempre rodou muito bem, começa a parar de funcionar. E aí, ao invés da gente encontrar caminhos, o que a gente faz? A gente para no meio da escada rolante e começa a gritar. E às vezes a solução é absurdamente simples, como é a solução de você subir a escada. Ou então a solução de você pegar a caixa de taxinhas e usar a caixa. O problema é que muitas vezes a nossa mente se torna uma mente fechada, uma mente dentro da caixa. Se você pensar, por exemplo, de onde vem a nossa compreensão sobre Deus, sobre a fé, sobre a igreja, assuntos espirituais que não necessariamente são ou têm uma comprovação científica, de onde nós tiramos conclusões e de onde nós realmente chegamos à compreensão sobre essas coisas que a filosofia coloca no ramo da metafísica. E aí a gente vai pensar, por exemplo, em algumas caixas pretas. E por que eu chamo caixa preta? Porque são como aquelas caixas pretas de avião. São lugares que registram informações e são absolutamente invioláveis. Apenas um milagre pode mudar a informação de uma caixa preta. Quando a gente recebe através da tradição religiosa, ou através da cultura secular, ou através das nossas próprias experiências pessoais, ou mesmo através de uma realidade local e imediata que nos cerca, nós pegamos tudo isso aí e nós, então, chegamos a uma compreensão sobre a vida, sobre Deus, sobre o mundo espiritual, sobre a fé, sobre a igreja. Isso tudo a partir desses elementos que formam e que ajudam a gente a formar a nossa compreensão. Para alguns, talvez, a tradição religiosa tenha sido mais determinante. Pode ser que você foi criado num ambiente profundamente religioso e, de repente, você não consegue compreender a Deus fora desse ambiente de tradição religiosa que você foi criado. Ou talvez você não tenha uma experiência muito forte com a tradição religiosa, mas talvez você for uma pessoa que sempre se envolveu muito com a questão da cultura secular. Você é um cara que lê muito, você é um cara que pesquisa, que estuda. E, de repente, a sua compreensão veio a partir da cultura secular ao seu redor, ou mesmo através de experiências pessoais que você teve e que, de repente, foram tão fortes e marcantes que você tirou conclusões. Ou seja, você formou uma teologia a partir de uma experiência pessoal que você teve. Ou então, através da realidade que é passada na mídia, nos jornais, na televisão, no Fantástico, nos documentários, e de repente você vê tudo isso e forma o seu conceito. Vou te dar um exemplo. Que imagens vêm à sua mente quando você ouve essas palavras? Por exemplo, a palavra pastor. Para pensar que se de repente você é uma pessoa que formou um conceito de pastor a partir da sua tradição religiosa, e se você é, por exemplo, um evangélico protestante, e você teve uma boa experiência com o seu pastor, alguém que realmente se importou e alimentou espiritualmente você e a sua família, você vai ter um conceito muito positivo do pastor. Você concorda comigo? Mas pode ser que você é uma pessoa que teve uma grande decepção com um pastor. E aí, de repente, para você, o pastor não é aquele homem pastor. É um ladrão, é um abusador. Ou então pode ser que você tirou
a compreensão dessa palavra a partir da cultura secular ou a partir da realidade local, e hoje essa realidade local não ajuda em nada você a ter uma boa compreensão, porque a fama dos pastores não é nada boa. Percebe que, de alguma maneira, você chegou à conclusão sobre essa palavrinha. Ou então a palavra padre. As ideias que você tem, o conceito que você tem, as imagens que vêm à sua mente quando eu cito essa palavrinha, são muitas e variadas. Dificilmente aqui no auditório a gente teria duas pessoas que iriam ter a mesma imagem dessa palavrinha. Para um, o padre é o sábio. Para outro, pode ser o homem abnegado, abriu mão, criou um voto de celibato, abriu mão da família para servir a igreja. Para outro, o padre pode ser o pedófilo. A questão é de onde vem a sua compreensão. Ou então a palavra igreja. Esse é o nosso tema. Igreja. De onde vem a sua compreensão? Ou seja, será que a sua compreensão é uma compreensão absolutamente formada, ou será que você não tem uma opinião muito bem definida sobre isso? Seja como for, ou a partir de experiências que você teve com a igreja, ou a partir de informações que você teve na realidade local, nas revistas, ou a partir mesmo da tradição religiosa que você participa, que você veio da sua família, seja como for, você tem alguma coisa, tem uma imagem na sua mente sobre a igreja. Sabe o que acontece? Essas caixas pretas, elas registram informações invioláveis. É por isso, gente, que é tão difícil a gente pensar que talvez as coisas não sejam como nós pensamos que elas sejam. Existe um novelista em inglês que disse o seguinte: a comoção inicial de uma verdade é proporcional à profundidade com a qual se acreditou na mentira. Não foi o fato de o mundo ser redondo que agitou as pessoas, mas o fato de o mundo não ser plano. Quando, através das gerações, uma teia de mentiras bem embaladas é gradualmente vendida para as massas, a verdade aparenta ser completamente irracional e seu porta-voz, um lunático desvairado. Eu achei muito interessante ele dizer que não foi o fato do mundo ser redondo que incomodou. Foi o fato do mundo não ser plano. Ou seja, não é o que se descobriu, é o que se negou. Porque nós temos uma dificuldade absurda de rever posições. Nós temos uma dificuldade absurda de reconhecer que talvez aquilo que a gente sempre acreditou não seja tão verdade quanto a gente pensa que é. É por isso que o Einstein, certa vez, disse o seguinte: é mais fácil quebrar um átomo do que um preconceito. Muitas vezes nós alimentamos a nossa vida com preconceitos e com conceitos, com ideias, com convicções que nós julgamos absolutamente verdadeiras. Mas, gente, a proposta dessa série, sabe qual é? A proposta dessa série é a gente abrir a mente. Talvez isso vá doer um pouco. Talvez isso incomode você. Como assim abrir a mente? Eu não quero abrir a minha mente. Está tudo muito bem, obrigado. A minha mente está muito bem encaixotadinha aqui. Os meus conceitos estão absolutamente definidos. Eu não quero esse negócio de abrir mente, não. Mas a proposta é essa. A proposta dessa série é a gente pensar numa igreja de mente aberta. Numa igreja fora da caixa. E o que eu chamo de uma igreja fora da caixa? É uma igreja fora de conceitos que enclausuraram a nossa maneira de enxergar a igreja. O que eu digo? Hoje, quando nós pensamos em igreja, a gente pensa numa instituição, no templo, no culto, no evento, no clero e no domingo. A pergunta é: se a gente mexer em alguma dessas coisas, ou mesmo se a gente tirar alguma dessas coisas, o que vai sobrar? Será que vai sobrar alguma igreja se a gente ousar mexer em algum desses totens, algum desses bezerros sagrados que nós acostumamos a ver, definir a igreja através deles? A proposta, então, é abrir a mente, é rever conceitos, é rever as nossas próprias convicções. Você pode estar na igreja há muito tempo, mas eu digo a você, é preciso rever convicções.
Você pode não estar na igreja. Eu digo, é preciso rever suas convicções. Ou você pode estar há pouco tempo na igreja. Eu digo, é preciso rever convicções. Nós sempre precisamos pensar sobre aquilo que nós acreditamos. Hoje nós vamos iniciar falando sobre uma igreja além da instituição. A instituição muitas vezes se transforma numa caixa. E o texto que nós vamos usar para refletir sobre essa questão da igreja além da instituição é o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, na verdade do versículo 41 ao versículo 47. Eu queria ler esse texto que fala sobre a realidade da igreja chamada de igreja da primeira hora, ou a igreja dos primeiros dias, ou então a igreja primitiva. Aquela igreja que foi a igreja do começo, que muitas vezes é idealizada por nós como a igreja perfeita. É essa igreja que nós vamos tentar encontrar, é essa igreja, a proposta inicial, como é que era, ou como é que devia ser. Veja só essa leitura, Atos 2, versículo 41 a 47. Se você quiser, a gente tem algumas Bíblias aqui, é só você levantar a mão que a gente pode chegar rapidinho com uma Bíblia para você, tá bom? Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Obrigado. Gente, esse é um texto maravilhoso que fala da vida dos primeiros cristãos. Mas antes da gente prosseguir, fazendo aqui uma reflexão sobre alguns princípios dessa igreja, além da instituição presente aqui, eu queria dar uma palavra de esclarecimento. Eu queria dizer para você que a questão não é se a igreja deve ou não ser uma instituição. Por que que essa não é a questão? Porque eu estou convicto de que a igreja é uma instituição. Veja que a palavrinha que nós usamos o título é uma igreja além da instituição. Não a quem, mas uma igreja além da instituição. Não uma igreja que seja menos do que uma instituição, mas uma igreja que seja mais do que uma instituição. Por que eu digo isso? Porque existe um grande mito envolvido na história da igreja e que muitas vezes nós acreditamos, principalmente porque hoje existe um movimento, e eu estou consciente disso, de saída da igreja enquanto instituição. Muitas pessoas hoje começam a sair das igrejas institucionais em busca de uma dita espiritualidade sem igreja. Um relacionamento pessoal com Deus, mas que não passe necessariamente pela vida comunitária, que não passe necessariamente pela igreja. Ou seja, eu quero Deus, mas eu não quero me comprometer com igreja, porque eu estou cansado de instituição. Eu entendo. E aqui na nossa comunidade nós temos muitos e muitos irmãos e irmãs que vieram de uma experiência profundamente traumática e decepcionante com a instituição igreja. Mas a questão, gente, é que nós, quando olhamos para o livro de Atos, não temos como negar que desde o comecinho a igreja já apresentava sinais de institucionalização. Existe um mito, que é um mito que diz que a igreja se institucionalizou apenas quando se tornou a religião oficial do Império Romano no século IV, e isso com o imperador Constantino.
Muita gente acredita que a igreja, na verdade, de Atos, era uma igreja que era apenas um organismo vivo, pulsante, que era apenas um movimento, que era apenas um grupo de discípulos incendiado de Deus, e que não tinha nada de institucional, que essa coisa de instituição, de organização eclesiástica, isso foi uma coisa que só surgiu quando a igreja se tornou a religião oficial do império. Mas a verdade, gente, os fatos são muito claros. Desde os seus primeiros dias, registrados em Atos, a igreja já tinha iniciado um processo irreversível de institucionalização. Talvez você esteja questionando, como? Eu digo a você, como? Vamos então rapidamente lembrar, antes de entrarmos em Atos capítulo 2, alguns fatos sobre essa igreja primitiva. Logo em Atos, no capítulo 1, primeiro fato registrado após a subida do Senhor Jesus para os céus, antes mesmo da descida do Espírito Santo. Qual foi o ato? A substituição de Judas. Ou seja, Pedrão chegou lá e falou assim, pessoal, Jesus convocou 12 para serem os apóstolos. Um foi um traíra, saiu fora. Primeira coisa que nós precisamos fazer para resolver esse problema é o quê? Substituir. Vamos colocar a coisa organizada. E eles lançaram sortes para poder escolher o substituto de Judas, que se tornou Matias. Quando a gente chega em Atos, no capítulo 6, a gente vai perceber que começou a ter um problema na igreja. É que a igreja cresceu muito. Da noite para o dia, a igreja, que era composta de algumas dezenas, talvez centenas de pessoas, passou para a dimensão dos milhares e milhares. E, de repente, as viúvas gregas começaram a se queixar, falando que estava havendo um certo favorecimento na assistência social da igreja. Que os apóstolos, que eram todos judeus, estavam favorecendo a assistência das viúvas judias. E aí, o que os apóstolos precisaram fazer? Eles precisaram, então, escolher 7 homens para suprir a assistência social da igreja. Eles chegaram e falaram, olha, não é certo a gente abandonar a palavra, o nosso ministério de oração, de ensino, nós vamos escolher, vamos fazer assim, vamos organizar o negócio aqui. A partir de hoje, essas pessoas são aqui, os 7 homens, são encarregados de poder organizar a vida de assistência social da igreja. Ora, isso não é uma institucionalização, isso não é uma organização no processo de comando da igreja, de serviço da igreja. Atos capítulo 8, a gente tem um outro fato. Um desses homens responsáveis pela assistência social vai até a cidade de Samaria e começa a pregar o evangelho. E o resultado ali é explosivo. Muita gente passa a se render, é convertida ao evangelho de Jesus. E aí, o que os apóstolos em Jerusalém fazem? Alguém lembra o que eles fazem? Espera aí, a gente ouviu dizer aqui que lá em Samaria, o Filipe, que é um dos diáconos, ele está pregando e muita coisa maravilhosa está acontecendo. Só que aqui nem é assim não. Aqui a gente tem uma ordem. Aqui a gente tem um controle de qualidade. E o que eles fizeram? Mandaram para Samaria Pedro e João numa missão de inspeção, para chegar lá e falar, espera aí, o que está acontecendo aí? Será que é isso mesmo? Ou seja, Pedro e João foram lá para legitimar aquilo que eles estavam fazendo. Isso não parece uma estrutura organizacional de comando para você? Veja só, chega no capítulo 11, muitos discípulos que estavam em Jerusalém tinham sido dispersos, chegaram na cidade de Antioquia, começaram a pregar o evangelho. Gente que não era diácono, homens, mulheres, escravos, começaram a pregar, fazer a obra evangelística. Muita gente se converte. Essa notícia chega até Jerusalém de novo. O que os apóstolos fazem? Espera aí, não é assim não. Precisa ter ordem, precisa ter uma estrutura.
vamos mandar uma delegação lá para poder checar se as coisas estão certinho. Vocês podem fazer o que quer, mas espera aí, não pode dizer que faz parte do movimento de Jerusalém se a gente não for lá com o nosso controle de qualidade e for checar se é isso mesmo. O que eles fazem? Mandam um dos líderes da igreja, chamado Barnabé, até a cidade de Antioquia, para poder verificar. Barnabé chega lá e ele fala, ele se alegra. Ele se alegra com aquele pessoal e fala, não, realmente isso aí é maravilhoso. Mas veja, a chancela da igreja de Jerusalém. Chega no capítulo 14, a gente encontra Paulo e Barnabé fazendo uma viagem missionária, e eles pregam o evangelho, estabelecem, plantam igrejas, e o texto diz que quando eles saem da cidade de Antioquia, o que eles fazem? Escolhem ali o quê? Presbíteros. Eles chegam e falam assim, olha, precisa ter aqui essa igreja, precisa ter ordem. Então nós vamos organizar direitinho a coisa. Nós precisamos ter presbíteros. E a Bíblia diz no capítulo 14 que eles escolheram, então, presbíteros, nomearam presbíteros para supervisionar aquelas igrejas novas. E aí, quando chega em Atos capítulo 15, surge uma controvérsia enorme envolvendo o relacionamento com esses cristãos novos, gregos, se eles tinham que cumprir rituais judaicos ou não. Ou seja, era uma questão ética, teológica, em como aceitar ou não aceitar esses grupos novos. E aí o que a igreja resolve fazer? Vamos marcar uma reunião do concílio. Vamos juntar todos os apóstolos, os evangelistas, e vamos discutir o assunto, ponderar o assunto. Aqui, ali. Veja, o primeiro concílio está na Bíblia. O primeiro concílio não aconteceu em Roma para escolher o Papa. O primeiro concílio aconteceu em Jerusalém. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Qual é a minha intenção com isso? É defender simplesmente a instituição? Não. A minha intenção é dizer a você que a instituição igreja tem a ver com a organização. Qualquer grupo de pessoas precisa ter uma organização, precisa ter uma estrutura, ainda que mínima, para organizar. Se você chega num supermercado, por exemplo, e não tem estrutura organizacional nenhuma, e você chega lá com uma barra de ouro, você compra e chega lá, eu quero pagar. Tudo bem, passa aí o cartão. Não, eu estou com uma barra de ouro. Pá! E joga a barra de ouro em cima do caixa. Ele vai receber a sua barra de ouro? Ele não vai receber. Por quê? Porque você não pode pagar o supermercado com barra de ouro. Você já imaginou se a cada dia que você fosse no supermercado tivesse um protocolo diferente? Você já teve aquela experiência de ligar, e eu estou ouvindo de padecer uma via crucis com uma operadora de telefone de celular que me cobrou indevidamente um monte de tarifas, e eu estou tentando, e eu resolvi, graças a Deus agora, depois eu posso te dar um macete, estou dando assistência, estou especialista nesse assunto, mas isso depois de, com certeza, perder alguns anos de vida emocional, de poder envelhecer pelo menos uns 5 ou 10 anos. Mais uma coisa eu te digo, eu estou sabendo agora como é que o negócio funciona. Ou seja, melhor, como não funciona. A questão, gente, é que você já teve a experiência de ligar e de um não saber o que faz e manda para o outro, e o outro manda para o outro, e o outro diz, não, vou mandar para o outro, no fim manda para o primeiro, que não sabe de nada também. E é um empurra-empurra. O que é isso? É falta de estrutura, é uma falha na instituição. Por quê? Está falhando em algum lugar. O que eu quero dizer para você, então, é que a igreja, gente, não é que a igreja é como uma empresa, mas é que a igreja, enquanto um grupo de pessoas que se reúne, precisa, sim, de uma estrutura. Essa ideia de que existe a igreja não institucional é uma falácia. Qualquer grupo de pessoas, ainda que seja uma igreja que não tem sede, que se reúne nas casas. A igreja nos lares não tem instituição. Tem. Porque quando vai ter aquele lanchinho lá, ele teve que organizar o lanchinho, não teve? Ele teve que ir no supermercado, tem que saber o que vai comprar, tem que saber o que não vai, você tem que xerocar se não tem. Ou seja, existem demandas em qualquer grupo humano. A questão, então, gente, não é se a igreja deve ou não ser uma instituição. A questão, então, que nós estamos tratando aqui, qual é? A questão é se a igreja será definida pela sua institucionalidade ou ela irá além dela. A questão é se a igreja vai transformar
ou vai se tornar uma vítima da sua própria institucionalidade e vai passar a ser definida simplesmente como uma instituição. Ou seja, eu creio que a igreja, então, precisa sair da caixa, nesse sentido, quando a instituição se torna um fim em si mesmo. Este é o problema. É quando a instituição deixa de atender as pessoas, ou ser definida para as pessoas, e a partir daí, então, surge um novo modelo, ou seja, as pessoas que têm que atender a instituição. Ou seja, não é a instituição que existe por causa das pessoas, são as pessoas que passam a existir por causa da instituição. Aí nós temos um problema. Aí a instituição se torna uma doença e pode, inclusive, matar muitas igrejas, como nós temos visto acontecer em alguns lugares do mundo. É o que aconteceu, por exemplo, com a questão do sábado. O sábado, que é uma instituição da lei judaica, era algo que foi definido pelo próprio Deus para Moisés, para o bem do povo. O problema é que o povo institucionalizou em excesso essa instituição e passou a ser definido, ou seja, o sábado passou a ser um fim em si mesmo. E aí sabe o que Jesus falou sobre o sábado? Nós não temos tempo aqui agora para entrar no estudo sobre o sábado, não é esse o nosso ponto, eu estou usando isso como ilustração. Mas Jesus disse o seguinte: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Essa é a diferença entre a igreja, que é uma instituição saudável, equilibrada, que serve à causa e às pessoas, e uma instituição adoecida pela sua institucionalidade. Eu li essa semana uma frase que um amigo meu colocou no Face, que eu achei muito bacana para ilustrar isso. A frase diz o seguinte: é preciso cortar o casaco de acordo com as medidas da pessoa, não o contrário. Você concorda comigo? Você corta o casaco para ajustar as pessoas. Você não corta as pessoas. Imagina você está no alfaiate lá, ele vai te medir, aí fala, não, está aqui, o paletó está aqui. Então, é simples. Corta a mão. Pá, porque aí vai caber certinho. A gente não corta a pessoa para se ajustar no paletó. A gente corta o paletó para se ajustar à pessoa. Mas sabe o que acontece? Isso parece engraçado, mas é o que acontece em muitas igrejas. Absolutamente institucionalizadas e que idolatram a sua própria instituição e que vivem para manter a própria instituição. O que essas igrejas acabam fazendo? Cortando pessoas. Ora, é simples. Não se enquadrou, está fora. Porque a instituição é essa. O nome da instituição é muito mais importante do que o seu nome, meu irmão. Você quer comparar o seu nome com o nome da Igreja Presbiteriana do Brasil, que está há 150 anos presente nesse país? Você não é nada, você é uma poeira cósmica diante do nome, do peso da instituição. Gente, é isso que nós estamos vendo. E você sabe como é que acontece esse processo da instituição deixar de ser alguma coisa que serve para alguma coisa que é idolatrada? Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, que bacana. É assim que a coisa acontece. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando o macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas.
Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram, então, com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Você não deve perder a oportunidade de passar essa história para seus companheiros da empresa, para que, vez por outra, questionem-se por que estão batendo. É assim que acontece, gente. Você sabia? É assim que acontece o processo da instituição. Você gostou do macaquinho, né? É assim que acontece o processo de institucionalidade. A gente muitas vezes vê algumas coisas que a gente absolutamente não tem a menor noção de por que existem desse jeito, por que são assim ou qual a utilidade delas. E quando a gente pergunta, a resposta é simples. Qual é? Sempre foi assim. Para quê? Não. Na época de Jesus, o sábado era mais ou menos assim. Os judeus haviam transformado o sábado num ídolo. Sei não, mas não pode. A igreja se torna a igreja do não. A institucionalidade excessiva pode acabar gerando isso que nós vimos no vídeo. E é por isso, gente, que nós precisamos, então, estar com os olhos bem abertos para esse texto. Olhos abertos para uma igreja além da instituição. Uma igreja que não é definida pela sua institucionalidade, mas uma igreja que é mais um movimento. E quando eu falo movimento, a ideia é justamente você imaginar alguma coisa que está viva, em movimento, andando, progredindo, não alguma coisa estática, imóvel. A verdade, gente, é que a instituição muda. E precisa mudar para se adequar às pessoas. Então, a igreja, enquanto instituição, sempre vai precisar mudar. Mas a igreja, enquanto movimento, essa igreja, ela muda por si mesma, porque ela já é um movimento. Só que a mudança é diferente. O que é uma igreja em Atos capítulo 2, que é mais um movimento do que uma instituição? Rapidamente, para vocês pensarem. Em primeiro lugar, é uma igreja centrada em Deus. Eu não sei se você percebeu, mas o texto começa falando sobre aqueles que aceitaram a mensagem. E quem eram esses que aceitaram a mensagem? Se você ler o livro de Atos, você vai ver Pedro, no dia em que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, pregando o evangelho. E a mensagem de Pedro não era nada de autoajuda, nem motivacional. Ele chegou e falou assim: olha, vocês mataram o Cristo, mas Deus foi maior do que vocês e ressuscitou o Cristo. Por isso, convertam-se. Enquanto há tempo, mudem a sua atitude. E o texto diz que, de alguma forma sobrenatural, aquele pessoal ouviu essa mensagem e aceitou. E, ou seja, aceitar essa mensagem significava negar todo um paradigma, todo um padrão de pensamento centrado nas tradições judaicas e aceitar o ensino revolucionário de Jesus. Ou seja, aqueles que aceitaram essa mensagem, que mudaram o paradigma de compreensão sobre Deus, foram esses que foram batizados. E o texto diz também que eles estavam cheios de temor e que muitos sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos. Ou seja, essa igreja era uma igreja focada no que Deus faz, na realidade de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Estou querendo dizer que o nome de Deus era muito mais importante para essa igreja do que o nome da instituição. Não era simplesmente, eles não existiam para manter uma tradição, não, eles estavam sensíveis. Quando a gente vê o livro de Atos é cheio de coisas imprevisíveis que acontecem. É Paulo pensando que vai para
determinado lugar e de repente ele tenta ir, mas não dá certo, ele vai para o outro, e aí abre uma porta no outro, ele vai no outro. E o livro de Atos, gente, é completamente cheio de imprevisibilidades. Aquela igreja era uma igreja onde as pessoas podiam sentir a presença de Deus nela. É um lugar onde as pessoas estavam se reconciliando com Deus, conhecendo a Deus, estudando sobre Deus, aprendendo a Deus, amando a Deus. Ou seja, Deus era a realidade, o Espírito Santo era a realidade que movia aquela igreja. Essa semana eu coloquei no Facebook uma pergunta: o que é a igreja fora da caixa para você? E aí eu tive alguns retornos lá, e nosso amigo Rogério ali, que acabou de fazer os seus estudos aí preparatórios, vai se batizar em alguns domingos aqui, ele colocou algo que eu achei fantástico. Para mim já é a sua confissão de fé, Rogério. Já está confessado. O Rogério disse assim: uma igreja fora da caixa é uma igreja igual a Jesus. É sinal vivo do reino de Deus. É isso, gente. Uma igreja fora da caixa é uma igreja que é igual a Jesus. E se a igreja é igual a Deus, reconhece o senhorio e a divindade de Cristo, Deus, ele está dentro da caixa? Você pode enquadrar Deus? Você não pode. Da mesma maneira, se a igreja é impelida por Deus, que é se é impelida pelo Espírito Santo, que a Bíblia diz, e Jesus falou que é como o vento, sopra onde quer, você não pode encaixotar. Não dá. E aí, então, o que a gente aprende? É que a igreja, que é mais um movimento do que uma instituição, é um lugar onde a presença de Deus é mais importante do que o nome que se dá para essa instituição. Muitas e muitas e muitas igrejas estão morrendo hoje na Europa, se transformando em boates, em supermercado, em pubs. Por quê? Porque ainda hoje é mais importante manter o nome. É aquele sujeito que está ali, naquele filme de Indiana Jones, com um tesouro imenso. E aí, ao invés dele compartilhar o tesouro, ou dele sair dali, não, ele morre cheio de prata, de ouro na mão e caindo aqueles templos em cima dele. Tem muita gente hoje na Europa que está assim, muitas igrejas riquíssimas, que estão morrendo, cheio de prata e de ouro na mão. O conceito de Pedro em Atos é: eu não tenho nem prata e nem tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. O que a igreja tinha? Jesus. Jesus é o que a igreja tem. É Deus a maior riqueza de uma igreja. É o Evangelho o principal tesouro de uma igreja. Daí que nós podemos, então, pensar numa igreja como movimento, como aquela igreja que você pode sentir a presença de Deus. Tem lugares que você entra e você começa a se perguntar: eu acho que Deus ficou lá de fora. E ele está igual lá no livro de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar e vou cear com ele. Você sabia que aquele texto não fala de uma linguagem individual. Era uma carta escrita para quem? Para uma igreja. A ideia ali é Jesus, do lado de fora da igreja de Laodiceia, batendo na porta da igreja de Laodiceia, dizendo: pessoal aí de Laodiceia, quando vocês forem fazer o culto, faz o seguinte, abre a porta para poder entrar, porque eu não estou podendo entrar na igreja. Do jeito que está esse negócio, não dá para eu chegar aí dentro. Uma igreja centrada em Deus. Essa igreja de Atos é uma igreja impulsionada pelo Espírito Santo. Segundo lugar, rapidamente, é uma igreja marcada por graça e por espontaneidade. Não sei se você percebe aí no texto, fala que eles tomavam as suas refeições com alegria e sinceridade de coração. O texto aqui é repleto de espontaneidade. O que é espontaneidade, gente? É alguma coisa voluntária. É alguma coisa que não é pesada. É alguma coisa que você faz porque quer fazer, porque você está empolgado com o negócio. O que é espontaneidade? Espontaneidade é aquilo que você faz quando você está se dedicando a um hobby. Imagine um hobby que você tem. Você tem lá um hobby de, sei lá... Fala aí alguém que tem um hobby aí. Hã? Comer? Pedalar. Imagina que você está a semana inteira sem poder pedalar, mas seu hobby é pedalar. Você fica ansioso para chegar ao sábado, para você pegar a sua bike e sair pedalando. Você vai fazer aquilo com alegria, meu irmão, porque aquilo é seu hobby, você gosta, é espontâneo.
Essa igreja de Atos, gente, é uma igreja que tinha muita graça, que tinha espontaneidade. O texto está falando aqui que o que eles faziam não é porque eles faziam para cumprir uma regra, para cumprir um ritual, não, eles se dedicavam ao ensino, eles estavam cheios de temor, eles se mantinham unidos, eles vendiam suas propriedades, não é porque ninguém mandava, não. Ou seja, eles continuavam a reunir-se, ou seja, o texto, gente, é um texto que fala de uma comunidade pulsante, uma comunidade espontânea, uma comunidade onde chega e você não precisa mandar, é uma comunidade que vive, que faz as coisas porque está empolgada, porque tem alguma coisa maior dentro dela. Ou seja, é um lugar onde a graça é mais forte do que as regras e os procedimentos. É um lugar onde a graça ela é absurda, é onde você chega e ao invés de você perguntar assim, a primeira pergunta, e eu, como pastor, de vez em quando eu percebo alguns sinais de como isso afeta a gente. Quando a pessoa chega para mim e pergunta assim, pode fazer isso? Eu já fico assim, por que a primeira pergunta sempre é pode? Porque o pressuposto é de que normalmente não poderia. E eu já contei aqui uma experiência que eu tive quando eu vim de Campos para cá, e para plantar essa igreja, eu comecei, o culto era apenas domingo à noite, eu vim de uma igreja muito ativa, tinha culto durante a semana, reunião de oração, culto de manhã, escola dominical domingo de manhã, culto à noite, era uma atividade muito grande, e eu cheguei aqui, e de repente, da noite para o dia, não tinha igreja para ir, porque não tinha igreja ainda, a igreja estava começando. E aí chegava domingo de manhã, a Juliana tinha trabalhado a semana inteira, eu falei, Juliana, eu morava 2 quadras da praia, aqui em Copacabana, eu falei, vamos lá na praia. Eu falei, vamos. Aí eu chegava domingo de manhã na praia, eu sentava ali, na areia, começava a olhar para um lado, olhar para o outro, e você não tem ideia, a culpa que eu sentia de estar na praia. Sabe aquela sensação de que, tipo assim, se Jesus voltar hoje, aqui agora, essa cambada vai ficar todo mundo aqui, eu vou ficar com eles. E eu ficava imaginando, o pessoal está lá na igreja, aqueles lá vão para o céu, mas eu não vou não. A culpa. Gente, quantas vezes a nossa espiritualidade é definida pela culpa, pelo que não pode, pela regra. Gente, Jesus veio para libertar as pessoas. A igreja precisa ser marcada por graça, por espontaneidade. Uma igreja que é mais um movimento do que uma instituição, não é uma igreja que não tem regra. Não, precisa ter regra, precisa ter ordem, como a gente viu no próprio livro de Atos. Tem regra, sim. Mas a questão é que não é a regra que define. As pessoas não vivem com medo de infringir a regra. Não. Elas vivem, de fato, o evangelho na sua plenitude. Terceiro lugar, rapidamente, a igreja, que é mais um movimento do que uma instituição, é uma igreja onde existe uma unidade e uma comunhão profundas. Ou seja, o texto diz que aqueles que creram lá, os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Eles participavam juntos das refeições. Sabe o que é isso, gente? É um lugar onde as pessoas gostavam de estar juntas. O camarada passava ali, se ele só podia ir à reunião no domingo ou no sábado, ele passava o final de semana pensando, caramba, quando vai chegar? Porque eu estou doido para chegar lá. Estou doido para chegar e encontrar aquele sujeito. E quando a gente viaja, a gente volta e fala, que saudade, dá um abraço, porque a gente valoriza os relacionamentos, a gente quer estar junto das pessoas. Essa igreja aqui era uma igreja onde as pessoas se amavam, havia afeto, havia carinho, eles gostavam de estar juntos, mesmo quando não mandavam. Mesmo quando não tinha reunião, eles arrumavam um jeito de se encontrar. Por quê? Se não é lá no templo, no pátio, na reunião oficial, vai ser na nossa casa com uma refeição. Mas que nós vamos ter que se encontrar, vamos. Ou seja, é o grude. Aquela igreja é uma igreja onde as pessoas estavam grudadas. Elas se amavam verdadeiramente. É um lugar onde os relacionamentos são mais importantes do que as tarefas, as metas e as atividades. Ou seja, mais importante do que saber se o negócio vai estar tudo certinho, é a oportunidade da gente chegar lá e ver o sujeito. É como um coral que prepara uma cantata mais importante. E eu já participei do coral, gente, eu quero confessar um negócio para vocês. Sabe o que é mais legal no coral? São os ensaios. Não é a apresentação.
Eu me lembro do seminário, eu estudei no seminário presbiteriano por 5 anos, aliás, 4 anos. E você sabe de que eu tenho mais saudade do seminário? Da cantina. Não é porque a gente comia, não. Não é porque na cantina a gente chegava lá e podia conversar à vontade, podia falar o que queria, não tinha aquele negócio de você estar todo enquadradinho, falando só o que o professor quer ouvir, tentar se conformar ali. Na cantina você falava de tudo, meu irmão. A cantina é onde, eu digo com ousadia, na cantina que se faz um pastor, não é na sala de aula. Tanto que eu me lembro mais do meu querido Cardoso, que eu chamava de Cardosípero, do que dos meus professores. Como eu aprendi com o Cardoso ali na cantina do seminário. É unidade e comunhão. E em quarto e último lugar, uma igreja que é mais um movimento do que uma instituição, tem uma fé contagiante. O que o texto fala? É que eles tinham a simpatia de todo o povo, igual a gente hoje. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Por que acrescentava? Porque, gente, eles tinham um ambiente contagiante. O que é um ambiente contagiante, gente? É um lugar onde quem está fora quer entrar. E quem está dentro não quer sair. É isso que é um ambiente contagiante. As pessoas que vêm ficam encantadas, falam, caramba, eu quero estar nesse lugar. É bacana, é legal, tem um clima leve, tem um clima de graça. As pessoas gostam de se encontrar. Acaba o culto, elas vão comer uma pizza. Durante a semana elas estão juntas na casa, fazendo lá as suas reuniões nos pequenos grupos. Elas se ligam durante a semana. Caramba, eu não encontro isso em lugar nenhum no mundo. É aqui que a gente encontra. Gente, a fé dessa igreja era uma fé contagiante. Quando isso acontece, as pessoas, elas vão além da instituição. Apenas para a gente resumir, então, terminando, uma igreja que é mais um movimento do que uma instituição, em primeiro lugar, é o quê? Vocês lembram? Alguém lembra aqui? Ninguém lembra? Vou começar de novo, então. É uma igreja centrada em Deus. Segundo lugar, uma igreja que é mais um movimento do que uma instituição, é marcada por quê? Por graça e por espontaneidade. É isso aí, está anotando. Terceiro lugar, essa igreja que é mais um movimento do que uma instituição, é uma igreja onde existe o quê? Unidade e comunhão. Relacionamentos são mais importantes do que tarefas, do que as metas da instituição. E onde, por fim, existe uma fé contagiante. Essa, gente, é a igreja além da instituição. E eu posso confessar para vocês, é essa igreja que eu quero participar. É essa igreja. Existe, então, um caminho da mudança e da renovação. Eu vou colocar algumas perguntas, mas antes, pense na sua própria experiência de vida. Se não há necessidade de uma mudança e de uma renovação. E qual é esse caminho? Se essa igreja é centrada em Deus, valoriza as pessoas, tem uma fé contagiante, é movida pelo direcionamento do Espírito Santo. Eu me lembro sempre, então, e coloco para vocês aqui uma frase, que é a frase do John Stott, que faleceu há 2 anos atrás, já com 90 e poucos anos. E uma vez ele aqui no Brasil, um grupo de pastores perguntou para John Stott, um dos maiores teólogos do século XX. Doutor John Stott, qual é o segredo da sua vitalidade? O senhor está sempre alegre, o senhor está sempre bem disposto, o senhor tem uma alegria contagiante de falar de Deus e falar do Evangelho. Qual é o segredo? E o pessoal esperava ouvir o segredo de John Stott. Sabe o que ele disse? Simplesmente isso. Eu leio a Bíblia e oro todos os dias, vou à igreja todos os domingos e nunca falto à celebração da Eucaristia. Hábitos. Hábitos que transformam. Hábitos que podem mudar, que não são simplesmente fazer por fazer. O caminho da renovação, da mudança, é a gente se aproximar da palavra, a gente se aproximar de Deus, então, e se aproximar uns dos outros. Eu lanço algumas perguntas para você refletir durante a semana, e são as perguntas que nós vamos discutir essa semana em pequenos grupos nos lares. Quais são essas perguntas?
primeiro lugar, eu perguntaria para você sobre, relacionado com aquela introdução, você tem uma mente aberta ou fechada? Como você reage quando ouve alguém que pensa diferente das suas convicções? Será que você já parte para o combate? Ou será que você considera? Como é que Jesus lidava com as pessoas que pensavam diferente dele? Você tem uma mente aberta ou totalmente fechada? Segundo lugar, que tipo de relacionamento você tem com a igreja? Um relacionamento puramente institucional ou um relacionamento orgânico, de vida? Qual destes dois, o institucional ou o orgânico, lhe definiria melhor? Será que o seu relacionamento é puramente institucional? Tá, não, sou membro. Está lá, sou membro lá, meu nome está na ata lá, eu sou membro. Tem um relacionamento institucional, profissional. Ou será que existe amizade, doação, vitalidade, crescimento, serviço? Tudo isso tem a ver com a igreja enquanto movimento, enquanto um organismo vivo. E terceiro e último lugar, como então você poderia se integrar pessoalmente, de maneira mais orgânica, ao movimento da igreja, não à institucionalidade da igreja? Como você poderia se envolver? Essas perguntas são perguntas para você refletir hoje. E são perguntas para a gente levar para os pequenos grupos e refletir nos pequenos grupos, compartilhar as nossas próprias impressões. Como nós podemos, pessoalmente, ir além da instituição? Hoje o nosso desafio é sair da caixa. Qual é a caixa que nós estamos com a instituição? É essa aqui, ó. Está fechada a caixa, né? Então nós precisamos abrir essa caixa e precisamos sair daqui. Não é isso que nos define, embora nós saibamos, como vimos hoje, que é inevitável que a gente se organize. Alguém já disse que a igreja é um organismo organizado. Ou seja, tem vida, mas tem ordem. Você é um organismo organizado, não é? Existe ordem dentro de você. Se tem algum médico aqui, vai saber que você é uma máquina. As suas células funcionam, existe todo um protocolo de funcionamento, de organização dentro de você mesmo. E você é um ser vivo. A igreja, enquanto ser vivo, também tem. Mas uma coisa é certa, nós não vivemos para a instituição. É a instituição que existe para nós. E disso nós não podemos esquecer. Vamos orar para terminar essa primeira reflexão sobre a igreja fora da caixa. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós hoje iniciamos aqui uma caminhada de poder abrir a nossa mente. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes nós formamos opinião, nós criamos convicções que se tornam verdadeiras fortalezas dentro da nossa mente. E nós nos fechamos para qualquer tipo de mudança. Nós nos fechamos para a vida. Nós nos fechamos para os relacionamentos. E muitas vezes, Pai, nós vamos cortando pessoas para ajustar o paletó. E nós não queremos isso, Pai. Nós queremos ser sensíveis à voz do Teu Espírito. Queremos viver numa comunidade marcada pela amizade, pelo crescimento, pelo serviço. Não queremos que o nome da nossa instituição seja a coisa mais importante. Nos ajuda, Pai. Queremos, de fato, ser uma igreja além da instituição. Que cada um de nós, hoje, tocado pelo Teu Santo Espírito, possa assumir compromissos, possa assumir posturas de rever conceitos, rever princípios, de dar uma chance para a mudança, de dar uma chance para um caminho diferente. Que a gente coloque o amor de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, a salvação que existe em Deus, em Ti, Senhor,
acima de todas as coisas. Queremos ser uma igreja que ama o Senhor e que ama uns aos outros e que ama este mundo, que serve a este mundo, Pai, que leva as boas novas a esse mundo. É o que nós te pedimos, em nome e por amor do teu Filho Jesus. Amém.